Hello, my students! Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma English class, dessa vez falando de conditionals. Nessa primeira aula, eu vou falar somente do que é um conditional, inclusive explicar um pouquinho algumas diferenças que a gente tem em português e em inglês, porque os nossos condicionais são e não são parecidos. E também falar do zero conditional. Muitas vezes, quando vocês vão aprender conditional, as pessoas esquecem do zero e eu vou explicar depois por que isso acontece. Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho do conceito. What is a conditional clause? Ou o que é uma frase, É que clause não tem uma tradução exata para português, mas o que é um condicional? Vamos deixar assim. O que é um condicional, afinal de contas? Quando se fala de condição, em português, nós falamos de que para que uma coisa aconteça, outra precisa acontecer primeiro. E no português, a nossa estrutura de condição é sempre uma frase no presente com uma condição no futuro. Então, em português seria algo mais ou menos assim. Se você estudar muito, conseguirá uma boa nota. É um exemplo. Então a gente entende que em inglês, conditional sentence, a descrição que no inglês dá para isso é um pouquinho diferente. Em English, conditional clause significa qualquer tipo de resultado que pode ser concreto, seja um resultado factível, ou pode ser um resultado imaginário para situações que são reais ou que são hipotéticas. É algo mais ou menos assim. A gente em português usa, para caso de hipóteses, nós usamos muito o futuro do pretérito. Seria assim em português. Se eu tivesse acordado mais cedo, não teria perdido o horário. O que na verdade eu estou dizendo? Que eu não acordei mais cedo, mas lá no passado existe a hipótese de que, no caso de eu acordar mais cedo, eu conseguiria, ou nesse momento, ou algum momento próximo, chegar no horário. No inglês não é muito diferente. O que ocorre é que quando você precisa indicar que algo é real ou algo é imaginário, seja solução, seja resultado, você tem estruturas verbais próprias para isso. E é aí que a gente complica um pouquinho para vocês, sobretudo porque algumas coisas mudam aqui. No caso, eu não vou trabalhar, por exemplo, o verbo to be, que também tem uma exceção no caso dos conditionals, eu vou deixar isso para quando eu falar do primeiro, segundo, terceiro conditionals. Então nós vamos pegar aqui que conditional é resultados que podem ser verdadeiros ou não para situações que podem ser verdadeiras ou não. Fiquem com isso na cabeça. E vamos ver aqui um exemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Lembrando que eu estou considerando Celsius aqui, não estou considerando Fahrenheit. Se você ferver ou se esquentar a água a 100 graus, ela ferve. Então isso daqui é uma condição. Toda vez que você esquentar a água a 100 graus, ela irá ferver. Então isso daqui é uma condição. Então, uma condição, um fato ligado a uma condição. Lembre-se sempre disso. Vamos ver um outro exemplo. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the cinema. Se não chover amanhã, nós iremos ao cinema. Então quer dizer, eu dependo dessa condição não acontecer para que eu possa ir ao cinema. Claro que em tempos de pandemia, como agora na gravação desse vídeo, dessa aula, a gente nem com chuva nem com sol deveria estar indo ao cinema, até porque não estariam abertos. But if you prefer English in American way, if it doesn't rain tomorrow, we'll go to the movies.
Então, go to the cinema, go to the movies são duas formas de se dizer a mesma coisa. Go to the cinema, British English. Go to the movies, American English. Então, note que aqui, do mesmo jeito, eu só troquei para vocês verem a diferença aqui do British para o American. A gente entende, pelo menos nesse primeiro momento, que não choveu ainda. Mas pode ser que chova, pode ser que não chova. Caso aconteça de não chover, nós iremos ao cinema. Então, é uma condição que eu estou estipulando para o que vai acontecer. Então vejam, aquilo ali eu estava lidando com uma coisa que quando acontece, seja uma coisa que é verdadeira. Aqui eu estou lidando com uma coisa que é uma previsão e que ela é possível. E note que estruturalmente as duas sentenças elas mudam entre si. Então é legal que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre isso. Agora vamos analisar essa daqui, que para mim é a mais legal. If I won a lot of money, I would travel around the world. Se eu ganhasse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. E qual é a diferença daquela primeira que nós colocamos sobre a água e aquela anterior que nós falamos de ir ao cinema? Eu tenho que pensar, if I won a lot of money, se eu ganhasse. Isso não quer dizer que é algo que seja possível, pelo menos não agora. Mas eu acredito que em algum momento, quando isso for possível, eu poderei fazer isso daqui. Isso daqui eu acho que é um conceito mais complicado. Quando eu for falar do first, second e third condition, vocês vão entender isso aqui melhor, que é um pouquinho mais trabalhoso. Inclusive o third condition eu acho que é o mais chatinho estruturalmente, mas é o mais fácil da gente entender. Então, prestem bem atenção nisso daqui. Então, aqui é uma hipótese também de eu ganhar dinheiro, só que não é uma hipótese futura. Porque não é o quando eu ganhar muito dinheiro, ou se eu ganhar. Se eu ganhasse, quer dizer que eu não ganho muito dinheiro agora. Mas quem sabe algum dia. E aí, para a gente começar a nossa primeira aula, de fato, eu vou trabalhar com o Zero Conditional, que também é chamado de condicional real. Por que ele é chamado de Zero Conditional? Porque ele é o condicional base para a gente explicar algumas coisas. Então vamos ver aqui o que é o Zero Conditional. Zero Conditional ele serve para descrever coisas que são sempre verdadeiras. Então, no Zero Conditional, não estou trabalhando com hipótese, eu estou trabalhando com coisas que realmente acontecem. E aí eu tenho que pensar que o Zero Conditional ele me implica sempre no seguinte: não é se acontecer algo, mas quando aquilo acontecer. Então ele é baseado na ideia de que quando algo acontecer, eu vou ter um resultado. Por exemplo, vamos imaginar em português mesmo, depois a gente vai ver os exemplos em inglês para ilustrar isso aqui. Se eu imaginar a seguinte situação, como eu falei lá da água ferver, se eu imaginar o seguinte, se eu colocar gelo em temperatura ambiente, ele vai derreter. Independente de qual a temperatura que nós tenhamos aqui, a não ser que você more em alguma região que faça menos 2, menos 10 graus. Na verdade, tem que ser uma temperatura muito extrema. Normalmente, menos 2, menos 3 não é suficiente para congelar água ao ar livre, eu falo por experiência própria. Ou pelo menos não quantidade de água tipo gelo. Então, if ice is outside the fridge, it melts. Então, se o gelo ficar fora da geladeira, ele derrete. Então, esse é um princípio que é muito interessante para vocês imaginarem que é o condicional mais fácil que vocês têm, estruturalmente falando, em termos de ideia. Quer dizer, é algo que vai acontecer e quando aquilo acontecer, eu automaticamente tenho o resultado. Esse é o mais fácil, é o mais tranquilo. Eu acho que isso aqui é o mais de boa para entender conditional. If you touch a fire, you get burned.
Se você tocar no fogo, ficará queimado. Então, isso daqui não é uma previsão que se você vai tocar no fogo. Isso é um fato. O fogo queima quando você toca nele. Então, as ações do Zero Conditional é sempre na base de que quando algo vai acontecer, não se vai acontecer. E esse quando, é claro que ele pode ser evitado, mas eu sempre trabalho com a seguinte ideia. O se queimar é sempre resultado de você tocar no fogo. Sempre. É sempre esse resultado. Isso não muda. If babies are hungry, they cry. Se bebês estão famintos, eles choram. Então quer dizer, eles vão chorar independentemente de você fazer qualquer outra coisa, porque quando eles choram, no momento que eles ficarem com fome, eles vão chorar. Não quer dizer que o choro seja continuar simplesmente a fome, mas ficou com fome, ele chora. Ponto simples, sem nenhum grande problema, nenhum grande drama. Agora que vem a parte mais legal disso. Como eu monto? Qual que é a estrutura? Eu posso usar o if ou eu posso usar o when, que é o quando. Essa é a única vez que vocês vão ter duas palavras, duas clauses para indicar o conditional. No resto é só if. Do contrário do português, que eu tenho caso, na hipótese de, nós temos um monte de operador argumentativo, em inglês é somente o if, por isso que é chamado de if clause. Então, if ou when, mais uma ação no presente simples, obrigatoriamente tem que ser no presente simples, vírgula, que é o nosso comma, e o resultado também estará no presente simples. É sempre nessa sequência. Se você inverter, você, por exemplo, começar com o resultado, aí você não precisa da vírgula. Porque há duas formas de você construir qualquer condicional que a gente vai ver aqui nas aulas. Eu posso começar com a minha condição, ou no caso o meu fato, e na frente eu vou ter o resultado. É sempre um resultado, o resultado é sempre presente. Se eu faço essa ordem, que é uma das ordens mais comuns no inglês, inclusive, você coloca vírgula. Se você inverter, você começar pelo resultado, você não coloca vírgula. Mas essa estrutura ela é a mais usada. Não é muito diferente do que a gente faz em português com o nosso se. Então, isso eu acho que não vai ser muito difícil de vocês lembrarem. Então vamos lá. If you go swimming, you get wet. Se você for nadar, ou se você nadar, na verdade eu coloquei aqui porque go swimming, nesse caso aqui, se você nadar e você for nadar, ou ir nadar, pode ser o ir também, fazem tanto sentido quanto. Então a coisa de você tentar verter de uma língua para outra, às vezes ela é complicada. E eu coloco aqui para ajudar, sobretudo, as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade com a língua inglesa. Mas não peguem as traduções como coisas literais. Eu tento adaptar para o que é mais factível. Então, if you go swimming, you get wet. Então, isso é uma verdade. Se você nadar, você vai ficar molhado, você se molha. Agora vamos ver usando when. When you go swimming, you get wet. Quando você for nadar, vai ficar molhado. Em termos de sentido, gente, não muda absolutamente nada. Você usar o if ou usar o when para o zero conditional, que fique bem claro. No zero conditional, a gente consegue aceitar o when no lugar do if. Agora, vamos inverter a frase? Vamos fazer a frase começando pelo result. You get wet if you go swimming. Então você vai se molhar se você, ou aliás, quando você for nadar. Aqui eu coloquei quando, justamente porque esse if pode ser entendido como quando, mas pode ser entendido assim: você ficará molhado, você vai se molhar se for nadar. Tá? Então, por isso que o when serve aqui tanto quanto o if.
E aqui um caso que eu acho também muito bom a gente começar a estudar, junto com o Zero Conditional, porque ele não é, em termos de demos diferente, é quando eu tenho imperatives. Porque é diferente o imperative de eu pensar no primeiro ou mesmo no segundo condicional, porque ele deriva da ideia de que algo pode acontecer, ele é uma hipótese. Então, o que é o conditional com o imperative? É toda vez que eu tenho uma situação hipotética, só que possível de acontecer, então ela é meio que ligada a um fato, então se ela aparece com zero conditional, eu vou dar um conselho para alguém fazer algo. E no caso dos imperatives, eu só posso usar imperative. As pessoas podem pensar, mas eu aprendi lá atrás que o should serve para dar conselhos. Sim, mas desde que você não tenha uma condição estabelecida. Então, por exemplo, se você disser assim, se a pessoa está assim meio ruim, está tossindo muito, aí você diz assim, you should visit a doctor. Você deveria visitar o médico, porque eu estou vendo e eu acho que é melhor você fazer isso. Ou you need to visit a doctor. Usar o need também é muito comum. Nesse caso aqui, você tem when used imperatives in conditional sentences, we give suggestions to hypothetical. Quer dizer, são situações que eu estou pensando que talvez aconteça. Parece meio estranho, mas ele é simples. Imagine, por exemplo, aqueles conselhos de mãe do tipo assim: se você vê que está ficando tarde, liga para casa. Ou alguma coisa assim. If you see that it's getting dark, call me. Seria isso. Então é uma ordem. Aconteceu isso daí, faça. E a estrutura ela é um pouquinho diferente do Zero Conditional, que a gente vai ver daqui a pouco. Antes disso, eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem como funciona. If outside is cold, put on a coat. Se lá fora estiver frio, coloque um casaco. Eu até esqueci de colocar a tradução aqui. If outside is cold, put on a coat. Então, se estiver frio lá fora, põe um casaco. Se não estiver, não põe. É isso, a ideia é essa. Agora vamos analisar estruturalmente isso. Você tem que colocar um if, então aqui você já não tem mais o when não pode, não é aquela coisa, quando vier frio lá fora, não. Não é, você não está trabalhando mais com fato. Você está trabalhando com sugestão. If you feel sick, call a doctor. Se você se sentir doente, chame o médico. Então, eu acho que isso aqui é bem claro no meu conselho. Eu espero que você faça isso no momento em que você ficar doente. Se você não ficar, sossega, que não é nenhum problema. Agora vamos para um exemplo também. Aqui. If mais ação no present simple, ela tem que ser sempre um present simple, porque a minha hipótese aqui é um present simple. Cuidado, porque quando a gente vê o primeiro, segundo, terceiro condicional, também vamos lidar com hipóteses. Aí você coloca uma vírgula, mais a sugestão sempre no imperative. Se você inverter e começar pela sugestão, mesma coisa, você não precisa colocar vírgula. Então, vamos ter dois exemplos, um com e um sem vírgula, só para vocês verem aqui. If the cat is hungry, feed her. Se a gata estiver faminta, alimente-a. Então é uma ordem aqui. Então o conselho pode se converter numa ordem também. Aí vamos inverter, vamos começar pela sugestão. Feed a cat if she's hungry. Então, alimente a gata se ela estiver faminta. Aqui eu coloquei o she em vez do it, porque no inglês normal, a gente dificilmente para pets, que são animais de estimação, a gente utiliza o it. A gente identifica pelo gender, male or female. Se for uma gata,
she. Se for um gato, he. Isso vale para qualquer animal de estimação que você tiver. Isso, evidentemente, vocês já devem ter ouvido isso em outros anos, em outros momentos, mas de quem eu conheço que fala inglês, os native speakers, eu nunca vi usando it para animal de estimação. E não é nem tanto assim só o grau de afeição, é porque eles tratam, assim como a gente em português também trata os animais como ele e ela, a começar pelos nomes. A gente muitas vezes dá nome de pessoa, que é uma coisa mais comum no Brasil do que lá fora. Então é isso. Essa aqui é a primeira aula. Não sei se a próxima se eu vou dividir. Ainda estou vendo o que fica mais fácil dividir em 3 vídeos, cada um dos conditionals, que aí eu explico com mais detalhes, eu junto tudo num só. Mas o importante aqui é vocês verem como que o conditional ele funciona. Essa estrutura de conditional ela vale para todos, de você colocar o if clause, vírgula, mais a ação condicional. Isso vai mudar depois com o tempo apenas quando a gente for trabalhar com os tipos de conditional. E aqui vocês viram 2 conditionals possíveis. Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula.